Boa noite a todos. Bem-vindos ao Projeto Comida e Cultura. Hoje a gente vai conversar com a Conceição Trucon. Vou apresentá-la antes da entrada dela aqui. Ela é bacharel em Química, ela é cientista, escritora e palestrante. A Conceição, desde criança, já manifestava a necessidade visceral por desvendar os mistérios da vida. E o seu foco sempre foi integrar, né, o técnico e o científico com o metafísico. E a essência das medicinas antigas também, com toda a visão oriental do ser através da alimentação e de outras terapias. Então a gente vai ter o maior prazer de conversar com ela aqui. Vou estar chamando a Conceição. Boa noite, Cláudia. Linda. Está lá em Portugal assistindo a gente. Olá. Oi, boa noite, Conceição. Tudo bom? Boa noite, um prazer enorme. Prazer todo meu. Obrigada Gostoso. por ter aceitado o nosso convite aqui do Comida e Cultura. Bem-vinda. Não é? Tantas convidadas e convidados ilustres, estou me sentindo honrada. Ah, mas a honra é nossa. Eu tenho o maior prazer de te ter aqui. Eu já fui a cursos seus e te admiro muito. Ai, gratidão. Conceição, então, pode falar. Eu estava assistindo uma entrevista que você fez recentemente da Elaine. Que delícia, né? Que delícia. Nossa, incrível, muito né? Ela é uma bom, pessoa muito. incrível, realmente. Eu fiquei muito feliz de conhecer ela. Eu não conheço ela pessoalmente, mas achei ela uma pessoa incrível mesmo. E ela abre assim a nossa cabeça para coisas que a gente nunca pensou, né? Muito interessante. Fantástica. Que bom que tem pessoas como ela no planeta, né? Ela fala, né, que eu sou pessimista no pensamento, mas otimista na ação. Nossa, me sinto tão junto nessa hora, porque um pensador não tem como não ser pessimista, porque ele pensa, ele está vendo, ele está o tempo todo analisando o que ele filosofa, pensa, reflete e tal, então não dá para não ser pessimista. Mas no ato seguinte você tem que ser otimista, porque dá um tesão para mudar o status quo, enfim, de contagiar as pessoas para sair da caixinha ou sair da Matrix, né? Isso aí. Muito bom. Que seria de nós se não fossem vocês que fazem a gente sair da caixinha? Nós. Conceição, queria começar você contando pra gente como que você era quando você era criança. Ixi, eu era uma criança muito pé no chão, assim, muito... Assim, eu andava o tempo todo descalça. E minha mãe dizia que quando eu crescesse eu ia ter pé grande. Eu andava descalça, eu andava o tempo todo meio pelada, assim, sabe? Eu não gostava de usar muita roupa. Mas eu tinha esse jeito já estiloso de andar com gargantilha, com chapéu, com anel. Era uma figura. Eu ia para a escola de chapéu, de gargantilha, assim, meio cigana, sabe? Eu acho que tem aí uma energia meio de nômade na minha genética. Mas eu adorava subir nos pés, sabe? Eu tinha um irmão e 3 primos homens. Então, eu era a única menina de uma trupe. E todo mundo morava no mesmo quintal. Então, era muito divertido, porque eu soltava pipa, eu jogava bola de gude, eu subia nas árvores e, ao mesmo tempo, eu brincava de boneca, sabe? Então, foi uma infância, acho que, bem legal. Eu curto, é uma boa memória. Bem moleca. Mas já autêntica, né? Cheia de colares e tudo mais. Graças a Deus minha mãe deixava, né? E você tem memória de quem te ensinou a comer, assim como se deu a sua educação alimentar? Muito, assim. Na verdade,
a minha mãe sempre foi aquela mãe que ficava em casa para cuidar dos filhos, né? Ela fazia as artes dela, minha mãe ensinava corte e costura, ela costurava, fazia flores, decapê. Então, eu vivia embebida assim, em arte. Meu pai saía para trabalhar, a mamãe ficava em casa com a gente, mas curtindo esse mundo da arte e da criação. Então, por esse lado, eu era muito bem nutrida. E o meu pai, ele tinha essa mania autodidata de querer estudar sobre alimentação, de querer dar para nós, meu irmão e eu, o melhor possível. Não sei de onde que ele tirava isso, era uma coisa dele. Uhum. Mas, por outro lado, eu tinha o meu avô Manuel, pai da minha mãe, português, chegou no Brasil com 19 anos, e ele comprou uma quinta, né? Se chama uma quinta, uma chácara, uma coisa assim, que foi onde ele criou todos os filhos. Eram 11, minha avó teve 11 filhos, criou 9, e ele criou essas crianças todas com cultura de subsistência. Então, era fruta, legumes, verdura e tal. E quando eu era criança, nós íamos todo fim de semana lá para casa do meu avô, para essa quinta. Uhum. E, cara, eu amava. Meu avô me curtia. Eu acho que nós tínhamos uma empatia. Eu acho que era a única neta que curtia esse lado terra do meu avô. Então, ele me pegava no colo para pegar pitanga, me ajudava a pegar as frutas. Eu chupava folha de tamarindo quando não tinha tamarindo no pé. Então, o meu avô Manuel, eu não tinha noção. Depois de muito tempo, já mãe dos meus filhos, é que foi cair a ficha de que o meu avô me salvou, porque no meu mapa astral, sabe, Ariela, tem 0 de terra. Para não dizer que tem 0, tem 3% de terra. Meu mapa astral é 80% fogo. É sol o tempo todo. Eu sou de Leão com ascendente Áries, meio do céu em Sagitário. Então é muita espiritualidade, é muita. E Urano assim em conjunção, então essa coisa do visionário, de querer estar lá na frente e esquecer do corpo, sabe? Então, e na Ayurveda, só misturando um pouco na Ayurveda, você é pita com pita, não era isso? Não, eu nasci muito vata, eu era vatona mesmo. Nessa, Vata? assim, muito. Até eu ter meus filhos, eu era muito vata. Aí depois que eu tive filhos, eu era vata pita. Né? Tá. Aí depois que eu tive meus filhos, aí eu fui modulando, e hoje eu sou uma. Eu acho que eu sou pita, vata, kapha, porque eu dei uma estabilizada, mas uma o predominante é pita, o predominante é pita. Então eu acho que o meu avô foi quem me aterrou, sabe? Foi um papel importante, porque ele me deu essa vontade de mexer na terra, de plantar, de colher, de comer no pé. E, enfim, quem diria, né? Ninguém gostava do meu avô Manuel, porque ele era impaciente, intolerante, sabe? Mas comigo ele era o meu grande mestre, o meu grande guru. Te ensinou a comer fruta no pé. E aí eu queria Isso. que você contasse um pouco, porque a sua formação primeira é em química, né? E Sim. aí eu queria que você contasse pra gente como é que foi essa sua jornada e que você da química foi indo e para alimentação e para outras terapias, como é que você juntou tudo isso? Conta pra gente um pouquinho. Então, a química, ela me deu uma formação científica que me nutre muito. Eu gosto de estar desvendando mistérios. Sou era uma criança e sou uma pessoa inquieta, que quer o tempo todo descobrir qual é o significado, qual é a significância, qual é o sentido, uma certa urgência. E então a química me deu esse caminho gostoso de facilitar esse acesso à pesquisa, à ciência e tudo mais. Mas eu acho que na época da faculdade, as pessoas, quando queriam denegrir, porque eu fazia Fundão, né? Então, Fundão era uma cidade universitária. Você ia almoçar, se encontrar com matemático, com biólogo, com médico, com todo mundo. Então, quando eles queriam denegrir os químicos, eles falavam que o químico era um cozinheiro. Né? Porque a bancada do químico é Becker, Pipeta, Bureta, Provera.
Então, eles debochavam da gente, sabe? Mas tem um fundo de verdade. É um alquimista, né? O químico é um alquimista. Ele tem a ferramenta e o talento de transformar A com B em C. E isso é muito alquímico. E eu me sinto muito alquimista. Inclusive, assim, falando de forma mais metafísica, eu sinto assim que eu converso com os alimentos, eu converso com os elétrons, eu converso com as moléculas, eu converso com os elementos. E as pessoas Uhum. falam, meu filho mesmo fala, mãe, não fala isso para todo mundo. Mas tem isso, sabe, que é bem quântico de você compartilhar os elétrons e poder bater um papo, uma intimidade, se você der essa oportunidade, se você escutar, né? Eu falo muito isso, né? Que para conversar com Deus você tem que ficar em silêncio, escutar. Então, eu acho que o químico, não é que todo químico faça isso, não é isso, mas é uma profissão que te oportuna você viver a alquimia e viver esse diálogo meio que, né, eletrônico. Eu gosto muito. As pessoas sempre acham que quem estuda químico é bicho grilo, é nerd, é isso e tal. Eu falo, não, cara, tomar banho é química, lavar louça é química, cozinhar é química. A vida não acontece sem a química. Então, entender a química já é um grande passo. Certamente. Eu já tive conversando com planta. Lá na Não Fazenda é? da Toca, eu já tive conversando com planta, eu adorei. É Te ver muito lá bom. colhendo algumas florzinhas, algumas ervinhas para a nossa aula, e você falando, eu cheguei e falei, o que você está fazendo? Eu acho que você não vai lembrar. E você falou, não, eu estava aqui conversando, estava vendo o que a gente ia utilizar e tal. Você falou assim, achei uma gracinha. É que a gente fica tudo muito cético, né? Mas eu lembro que eu fui fazer uma imersão em São Carlos, numa fazenda em São Carlos, que nós íamos todo carnaval para lá fazer essa imersão. E aí teve um momento que nós acabamos indo na primavera também. E quando chegamos lá, tinha tanto chuchu, chuchu, sabe? A fazenda estava tomada de chuchu. E eu, cara, junto com os alunos, criamos várias receitas com o tal do chuchu. Ou seja, ele estava se convidando, ele estava se ofertando, se oferecendo. E nós, sabe, topamos a Ouviram? parada. Isso, topamos a parada. E assim, eu acho que foi uma das turmas mais divertidas, porque as pessoas se sentiram co-criadores mesmo, né? Daquele diálogo, daquelas receitas. E até hoje eu tenho uma receita de chuchu com maçã verde. E eu Hum, tenho receitas assim, picles de maçã. Nossa, são coisas assim, de maçã não, de de chuchu. chuchu. O chuchu virou vedete aqui no meu livro. E Conceição, você criou a Doce Limão, né? Eu queria que você contasse para quem está aqui, que está ouvindo a gente, o que que é a Doce Limão, como que vocês atuam, para as pessoas que não conhecem, conhecerem também. Então, o Doce Limão, ele nasceu O por Doce causa Limão. do meu livro, O Poder de Cura do Limão. Eu, quando decidi que eu ia viver esse mundo da espiritualidade, eu fiquei um bom tempo sem saber como que eu ia manifestar, porque todo mundo que me atendia com aura soma, com tarô, com astrologia, enfim, os xamãs que viam minha aura, era um hobby que eu tinha, sabe? De meditar, de buscar a espiritualidade, porque eu me sentia bem Uhum. nessa jornada. E aí todos falavam, você tem o dom da cura, você tem o dom da cura. E eu era uma cientista, nerd, falava, mas cura como? Eu não fiz medicina, eu não fiz enfermagem, eu não fiz psicologia, nem psiquiatria. Eu tentava levar para o literal, né? Até Uhum. que, no meio desse monte de meditação e de estudos, eu acabei indo para a Índia. E lá eu fiz uma vivência, me encontrei com o meu mestre e ficou claro que o meu talento de cura estava ligado com a área da alimentação. Só que eu pensava assim, até você falou, você é cozinheira. E eu pensava assim, cara, eu não vivo na cozinha, eu não cozinho.
Mas aí eu entendi que, na verdade, a receita, o alimento, é uma desculpa para você entrar num estilo de vida, no conversar com Deus, conversar com a natureza e tudo mais. Então, a cozinha é só o meeting point. Depois a gente Uhum. vai para outros cantos. E quando eu voltei da Índia, eu entendi que o meu barato tinha a ver com alimentação, comecei a dar palestras e tudo mais, e comecei a escrever livros. E o Uhum. primeiro livro que eu consegui vender para a editora Laúde foi O Poder de Cura do Limão. E foi um puta sucesso, cara. Esse livro é um best-seller, tem ele em inglês, em alemão, na Europa e tal. E aí eu criei o Doce Limão, né, em homenagem a essa fruta que me alavancou. Eu nunca imaginei que eu ia ser escritora, caramba. E aí fiz o site, uns amigos me ajudaram, fizemos um site. Naquela época nem tinha essa coisa de blog, era um site mesmo, mas era um site meia boca. Só Uhum. que o limão ele é tão poderoso que o site crescia e crescia e crescia. E aí fui tendo mais livros e tal. E hoje o Doce Limão vai fazer uns 10 anos. O Doce Limão é um portal mesmo. Ele não é nem um site, porque ele tem mais de 15 mil visitas por dia, enfim. E, na verdade, o Doce Limão é um lugar cálido, é um lugar doce, é um lugar bem limão, sabe? Porque o limão, qual é a função do limão? É ele pegar todos os minerais que estão ao seu entorno e Uhum. favorecer a assimilação. E o ser humano é, na verdade, uma experiência orgânica num corpo mineral, porque 65% água, 10% de cinzas, 10% de probiótico, nós somos uma experiência muito engraçada, né? Uhum. 75% mineral, 10% probióticos, que são sutis, né? Então, o grande barato de você entender a saúde humana é você estudar sobre a mineralização humana. E, nesse caso, o limão e um sal de boa qualidade e os alimentos ricos em minerais e tal são os alimentos que vão trazer para essa pessoa toda a potência de ter saúde, vitalidade, expansão de consciência, sentido, significância, lucidez, longevidade, enfim, tudo isso. Então, assim, parece que eu estou conseguindo realizar aquilo que todos os gurus visualizaram, né? Eu saquei qual é o caminho simples, inclusivo, que todas as pessoas podem trilhar para alimentar esse corpo que é matéria, para viver a experiência da expansão da consciência, da espiritualidade, com lucidez, com assertividade. Tem que ter o pé no chão, né? Tem que ter Uhum. ética, tem que ter moral, tem que ter as inteligências, né? Todas que são importantes para que você esteja aqui na Terra com sentido, significância, dignidade. E o limão é uma ferramenta. E é curioso, Ariela, porque eu cheguei a me encontrar algumas vezes com o doutor Gabriel Cousens, não sei se você conhece ele. Não, não conheço. Ele é um guru muito interessante, mora nos Estados Unidos, criou o Tree of Life, que é uma clínica onde ele recupera pessoas com diabetes, com doenças metabólicas graves. Uhum. E o doutor Gabriel Cousens, lá ele trabalha com as pessoas durante 21 dias e depois as pessoas, depois de 21 dias, elas têm que ir para casa. Então elas Uhum. saem estabilizadas, com os seus hemogramas e sinais vitais super bem, diabetes modulada e tal, só que elas vão para casa. E aí, como é que faz? Então ele dá Como um continua? guia, ele dá um guia assim, tipo básico, para as pessoas voltarem para casa e continuarem, né, o máximo possível dentro das dinâmicas que eles conseguiram viver e se recuperar. E é muito curioso, porque nessa receita para marroquino, italiano, brasileiro, o Alasca e tal, em todas as dinâmicas tem o limão. Tem o limão. É. Que incrível, né? E assim, eu fico fascinada, mas na verdade essa história com limão ela é muito espontânea, eu não forcei nenhuma barra, ele foi acontecendo na minha vida
de forma muito natural, é aquela conversa com Deus, né? Daí o site cresceu muito e daí para frente mais livros, mais mídias, né? Porque hoje em dia você não consegue ficar numa mídia só. Aí você tem Facebook, depois você tem canal do YouTube, Somos depois você todos tem... multimídias. É. Né? E eu achei muito linda a fala da Elaine, que ela fala, tá, você tem que estar, né, ligado no mundo. Qual? Tem um lobo. É aqui na minha casa. É. Você tem que É. estar ligado no mundo, você tem que fazer uso das tecnologias, das inteligências artificiais e tudo mais, mas você não pode se desconectar da natureza, dos povos originais, dos alimentos do seu bioma. E isso é muito lindo, parece paradoxo, mas é uma receita de vida, né? Certamente. O lobo tá uivando porque acho que a lua tá ficando cheia. É, Ele tá hoje, super conectado, né? que delícia! E Conceição, então quer dizer, você trata o alimento não só como uma nutrição, né? Você fala muito do alimento como forma curativa, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre o poder de cura que você vê no próprio alimento, né? Sim. Então, na verdade, eu penso que todas as pessoas, não importa a raça, a idade, a cor, elas deveriam ser um pouco alquimistas de si mesmos. E para ser alquimista, você tem que conversar, você tem que saber um pouco. Uhum, Então, eu não catequizo ninguém para comer isso ou não comer aquilo, sabe? Eu dou umas regras básicas da biologia humana, de como funciona a biologia humana. Não adianta você querer ir contra a biologia e das leis que estão aqui, como a gravidade, né? As dinâmicas de um metabolismo de um mamífero que nós uhum. somos. Então, o que eu busco é trazer algumas charadas assim básicas, algumas regras básicas, para que as pessoas tenham condição de depois andar sozinho. O que eu acho isso muito legal, porque você não pode pegar as pessoas e transformá-las em dependentes de você. O ideal é que todo mundo tenha autonomia para tomar suas Uhum. decisões. Ah, eu vou viajar, eu estou de férias, eu estou grávida, eu estou casando, eu estou separando. E cada momento da sua vida, você tem que ver qual é a melhor dieta para aquele momento. E aí, quando você consegue ter uma alimentação bem simples, bem básica e bem conectada com o que está acontecendo à sua volta, isso é quântico, você começa a ter essa oportunidade de conversar com o seu corpo e o alimento te dizer também. Parece meio utópico, parece poético, mas, gente, é assim que acontece, só que as pessoas não percebem. Então, aquele dia que você pensa, nossa, eu preciso chupar uma laranja, confia, essa laranja vai te fazer bem. Ela vai te trazer algum barato que você está precisando. Tem momentos na minha vida que eu preciso muito comer uma leguminosa. Não sou de leguminosa. Não é meu barato. Mas tem momentos na minha vida que eu preciso. Agora, recentemente, eu comecei a comer tremoço, que é uma coisa que meu avô me ensinou. Nossa, fazia tempos que eu não comia tremoço. E, de repente, me veio uma vontade incrível de comer tremoço. Para mim, alguma coisa está acontecendo com o meu ferro, né? Porque a leguminosa ajuda muito a regular o teu ferro, ferritina e tudo mais. Então, eu decodifico porque sou química, porque eu estudo e tal, mas você não precisa de nada disso. Se o teu corpo pede comer um feijãozinho, que não seja com bacon, né? Pelo amor de Deus. Mas, enfim, se você gosta de bacon, que seja, mas se o teu corpo está pedindo para tomar um caldinho de feijão, comer alguma coisa, respeita, porque com certeza o teu metabolismo está precisando da dinâmica de uma leguminosa. O nosso E eu gosto, tenho bastante acesso à natureza, aos seus fornecedores. Desde criança, Ariela, eu chorava para minha mãe me levar na feira. Uhum. Minha mãe inventava de sair cedo para não me levar. Nossa, eu armava um mau barraco, porque eu queria ir na feira com ela. A feira, para mim, sempre foi um momento de diversão,
sabe, nossa, é um delírio a feira para mim, é tântrico, porque é aquela algazarra, aquele barulho, mas é um monte de fruta, um monte de legume e coisa no chão e gente gritando. Nossa, eu acho aquilo uma festa de Babel. Agora, E isso que você desde criança. falou dos alimentos, que o nosso corpo ele fala, e isso que você falou, ai, dá vontade de chupar uma laranja. Mais do que isso, uma vez aqui conversando até com a Mônica Passarinho, que foi quem nos conectou, né, em algum momento, Sim, ela contou uma história lá da Fazenda da Toca, que na época que tinha escola lá, que uma criança estava com algum problema, agora eu não vou lembrar exatamente o que, mas ela estava com alguma questão de saúde, e no jardim que eles têm ali em volta da casa da da escola. escola, começou a nascer justamente a planta que essa criança estava precisando. E uma vez aqui em casa, eu também fui olhar a babosa, que antes estava assim, toda mirradinha e tal. Aí meu filho ele começou a ter muitas aftas, muitas aftas, muitas aftas. E a babosa começou a explodir no quintal, assim, ficou linda. Sim, E aí foi justamente quando eu aprendi que dava para se usar a babosa para acalmar as aftas e o estômago e tudo mais, né? sim, sim. Então, mais do que o nosso corpo falar, essa conexão com a natureza, ela também fala, né? Se você souber ouvir os sinais que estão por aí. Então, eu acredito muito nisso tudo que você fala. O que é lindo, Ariela, que você conectado ou não, a natureza sempre está. Então, assim, isso você não tira da natureza. Você pode arrancar, né, desertificar. Mas enquanto tiver natureza, e essa natureza, mesmo sofrida, ela tiver ali à sua volta, ela vai sempre estar conectada, né, com os ciclos circadianos, com os micro-organismos do solo e com os seres que estão à sua volta. Então, Uhum. falando de forma quântica, é, talvez as pessoas não saibam o que é física quântica, mas assim, de forma muito simples. Toda molécula tem um monte de elétrons e prótons no centro. E os elétrons eles ficam ali rodando em volta desse núcleo. E essas partículas, elétrons, nêutrons e tal, eles ficam ali circulando numa área gigantesca. Então, nesse momento, eu estou compartilhando os elétrons da minha tela do computador, do meu teclado, do meu celular, enfim, da lavanda que eu estou aqui. Então, quando uma planta está à sua volta, ou você vai em torno, né, até uma planta, ou você cuida de uma planta, de uma fruta e tal, com certeza as partículas quânticas daquela planta estão conectadas com você porque a área que esses elétrons ocupam, né, o raio de ação deles, é infinitamente gigantesco. E Uhum. então você compartilha essas partículas quânticas, as suas, com tudo que está à sua volta. E o que acontece com as plantas, às vezes com os insetos, com os animais? Eles reconhecem quais são suas deficiências, quais são as suas virtudes, quais são as suas o que está em excesso, né, que você precisa desintoxicar. Então, quando o seu filho estava com afta e a babosa exuberou, ela estava reconhecendo que o seu filho precisava dela. Agora, se o seu filho percebe a babosa ou não, isso é a parte dele, mas a babosa Uhum. estava fazendo a parte dela. E isso é que é o lindo, porque quando nós nos distanciamos da natureza, nós perdemos essa oportunidade da natureza conversar conosco e ser cúmplice da nossa significância, do nosso sentido, dos nossos aprendizados, da nossa saúde, da nossa vitalidade e tudo mais. Eu lembro de uma amiga que a filha dela estava com câncer, de Londrina, e um dia ela me ligou e falou: Conceição, nossa, eu não sei o que está acontecendo aqui em casa, que está cheio de caruru. Caruru é mato. Eu falei: vocês estão precisando de caruru. E aí ela começou a rir. Ah, para com isso, Conceição. Eu falei: não, eu tô falando sério. É simples assim. Inventa coisa com caruru, faz refogadinho, faz al dente, faz no vapor, põe no suco. Mas com certeza o caruru está aí se ofertando para ajudar vocês nesse desafio. Uhum. Então, é isso. É isso que é ser alquimista. É isso que é ser alquimista, isso mesmo. Você falou de
desintoxicar, né? E a gente agora, no meio dessa pandemia, todo mundo prestando muito mais atenção em tudo, né? Essas questões todas vieram à tona em relação ao meio ambiente, essa desconexão da gente com a natureza, né? E aí eu queria que você contasse pra gente que atitudes, assim, detox a gente pode aproveitar para fazer nesse momento, para ver se a gente consegue se equilibrar mais, né? E passar por tudo isso de forma, Uhum. assim, mais equilibrada mesmo, né? Na verdade, são coisas que eu acho que a pandemia, tudo na vida tem um lado A e o lado B, os aspectos positivos e os negativos. E eu acho que os aspectos positivos que a pandemia trouxe é que as pessoas puderam ficar mais em casa e prestar mais atenção no seu castelo, no seu templo. Então, muitas pessoas começaram a costurar, outras começaram a bordar, outras começaram a pintar. Então, são formas de ocupar o tempo que sobrou, né, diante da pandemia, mas que são muito meditativas e que são muito enriquecedoras. Então, eu acho que um detox que as pessoas me perguntam muito, eu não sei se para você, Ariela, as pessoas perguntam, você é vegana? Eu falo, bastante, né? Não sou 100%, porque eu acho que cem por Uhum, cento nada. Tem uma hipocrisia, tem uma mentira, tem um auto-engano. Mas sou uhum. bastante vegana, sim. E aí as pessoas me perguntam, e como que você repõe B12? Eu falei, primeiro que B12 é um problema de onívoros, veganos e vegetarianos, é um problema geral. Então não pense que só porque você é vegano ou vegetariano que você tem problemas de produção e refluxo, porque B12 na verdade é uma vitamina que você refluxa, então você não dissipa normalmente. Algumas pessoas dissipam, os intelectuais, as pessoas que praticam mais esporte. Mas as pessoas perguntam, como é que você repõe B12? Você repõe B12? Eu falo, não, eu não reponho B12 da forma convencional. Eu reponho B12 de uma forma muito pouco convencional, que é fazendo arte. Aí fala, como assim? Nossa, olha, quando eu estou no Como assim? limite do meu cansaço, eu estou assim, já li tudo, já estou vesga, já nossa, tem dia que eu não sei nem para onde que eu olho de tanta demanda que eu tenho, porque o Doce Limão é uma mega empresa, né, com vários departamentos e eu sou o eixo de tudo. E aí, o que que eu faço? Paro tudo e vou fazer arte. Pico panela furada, faço fuxico, faço almofada, tudo vai para a loja, faço reciclo papel. Eu tenho que fazer isso, né? Porque é a forma de eu organizar meus neurônios, de eu repor minhas energias e de eu refluxar meu B12. Então, assim, o ócio criativo, a arte, é uma conexão com Deus. Porque o que você está fazendo? Você está trabalhando com arte, você está criando, né? De um papel você está fazendo um bloquinho, um ato de carinho. Então, é uma forma de você se conectar com Deus, se conectar com a fonte, que é você mesma, né? Você é parte de Deus, você é um pouco de Deus em cada célula, em cada átomo. Então, eu acho que nesse momento de pandemia, né? Dançar, ouvir música, escrever, ler, fazer arte. Ai, mas eu estou ansioso. Respira, respira. Eu até ensinei essa na live que eu dei no sábado, né? Inspire em 4 tempos, né? Saúde, vitalidade, paz, empatia. Aí expira, ansiedade, ruminância, né? Ira, mágoa. Inspira, amor, paz, vitalidade, saúde. Expira. E aí você, depois de, sabe, você faz aí 1 minuto, 2 minutos, cara, mudou. Se alguém tá vendo você fazer isso, já começa a rir de você, e você já começa a rir de você e de quem tá rindo, e mudou, sabe? E você tirou de você aquela densidade. Então, essa meditação detox, ela é muito fácil, não paga nada, não tem inscrição. Você pode fazer até na fila do supermercado, né? Onde você estiver. Onde você quiser, porque ela é silenciosa e você declama, né, o que você quer que encha Entre. você de oxigênio, de vida, né, e de significância, e deixa sair.
o que não te serve, o que você não quer mais que te sirva. E eu não acho que é uma coisa que sai com raiva, sai com desapego. Eu desapego da ansiedade, eu desapego das minhas mágoas, eu desapego das minhas ruminâncias. É lógico que isso não resolve que nem varinha de condão, mas ao longo da dinâmica você vai entrando numa consciência. E eu acho que a cura, ela começa no momento que você tem consciência de que aquilo te faz mal e de que aquilo é bom se despedir. Meu amigo, te amei, você me ajudou, você foi muito importante para mim, né? Foi como eu consegui me defender, ou bem ou mal foi assim, mas agora eu vou me despedir de você com toda a honra, com toda a orgia que me é possível. Então, é uma respiração muito interessante para não só no momento de pandemia, para todo e qualquer momento, principalmente quando você está aí dodói, né? Você pode também se desapegar do dodói, né? Ou com uma relação doente, uma relação tóxica, você também pode ir se despedindo das questões que fazem aquela relação ser tóxica. Porque às vezes é você que está fazendo a relação ser tóxica, né? Cobrando demais, exigindo demais daquela relação. Então você vai desapegando dessas exigências, dessas cobranças, e quando você vê, a relação é maravilhosa, né? Então, eu sempre digo que o meu primeiro marido, ele me amava tanto, 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 que eu não sabia receber esse amor todo, né? Então, assim, eu me separei porque eu não conseguia, eu me sentia sufocada. Olha que louco. Não quero Pois é, voltar com ele, não quero voltar com ele, nós somos super amigos, é o meu melhor amigo. Mas olha como é louco, né? Você se sentir sufocado por ter tanto amor. E aí a relação é tóxica? Não sei, eu é que estava tóxica, né? Mas é Então muito tudo é uma questão do interessante ponto de todas vista. essas visões de você se desintoxicar, né? Porque são várias maneiras, realmente, né? Você colocou Aham. aqui várias coisas. Uma questão nossa, só de respirar, você estava falando e eu já estava já respirando melhor só de ouvir você falar, né? É interessante como a É, gente vai o- absorvendo essas out- atitudes, né? outra coisa que eu aprendi quando eu estava na Índia, sabe? Eu sempre fui uma pessoa assim, rebelde. Porque quando você enxerga as coisas, você tem uma capacidade. Você é um pensador, você filosofa mais, mesmo sendo criança, você se torna um ser rebelde, né? Você se revolta com as coisas que você, mesmo criança ou adolescente ou adulto, não acha que é justo, né? Uhum. Por exemplo, a minha mãe era costureira. E aí as pessoas iam lá e pediam para ela fazer uma roupa. Rosinha, pelo amor de Deus, é para amanhã, é para o fim de semana, faz essa roupa. Minha mãe deixava de cuidar da gente, deixava de cuidar da casa do marido, fazia roupa. A pessoa ia lá, pegava a roupa e não pagava ela. Aí passava um mês e não pagava. Nós encontrava na rua, ela cruzava a rua para não falar com a minha mãe. Eu tinha 9, 8 anos, eu atravessava a rua e falava assim: vem cá, você não vai pagar a minha mãe? Pra você ver como eu era uma criança adulta, sabe? Então, quando eu cheguei na Índia, o Osho, né, o ashram que eu fui foi em Pune, o Osho foi, eu digo que foi o primeiro cara que conseguiu transformar a minha rebeldia em sabedoria. Porque parece que o rebelde é aquele que dá murro em ponta de faca, né? E eu me senti um pouco assim, sabe? Uhum. Mas o Osho, ele conseguiu me dizer não. Você pode transformar a sua rebeldia em sabedoria. Cara, eu amo Osho. E lá eu aprendi que o Tantra é uma forma de você se dar, né, o direito de viver toda a sua sabedoria com muita alegria, né? Sem medo de bullying, sem medo de ser feliz. Então, falando de pandemia, a sua pergunta, né? Eu acho que aonde você estiver,
seja numa casa pequena, seja numa casa grande, seja cercada de crianças, seja do jeito que for, procura pôr uma flor, procura pôr um cheirinho, procura pôr uma cor, pega um papel, amassa e faz alguma coisa. A minha neta, ela fica fascinada comigo, porque com qualquer peteleco de coisa eu transformo em Eu arte, imagino. né? Então, assim, eu não consigo ficar num lugar que eu não me sinta fazendo parte de um contexto de beleza. E a beleza é subjetiva, né? Mas, para mim, o Tantra é isso, é você se dar a oportunidade de viver num ambiente de beleza, de onde a criatividade, a criação esteja se manifestando através dos aromas, das plantas, das cores, da música. Então, nesse momento de pandemia, está difícil, mas nós podemos sim criar um ambiente tântrico, que Tantra não é Kama Sutra, não é posição sexual, isso é um capítulo do Tantra, que é o Kama Sutra, né? O Tantra é você, mesmo estando no vaso, no banheiro, você está num ambiente que faz você estar nesse trono com muita alegria, até de cagar 1 quilo certo, né? Então, é isso, é esse amor, esse respeito, esse valor pela vida e tudo que está à sua volta. E aí você vai magnetizando e vai atraindo, né, fragrâncias, frequências, enfim. Conceição, Muito aproveitando isso. isso que você está falando, vou contar para quem está aqui, que te conhece, que não nos conhece, contar que o projeto Comida e Cultura, o que a gente faz, né? É, A gente ensina crianças a cozinharem. A gente está em 2 escolas aqui em São Paulo, e numa a gente está no currículo, então a gente tem crianças desde 1 até 10 anos, que a gente ensina elas a cozinharem durante o ano todo. Mas a ideia não é só aprender a cozinhar, e sim entender o alimento de forma integral, né, sistêmica, entender aonde ele foi plantado, quem foi a pessoa que plantou, como era o ambiente que ele estava, como que ele chegou até a nossa mesa ou até o supermercado, enfim, todas as pegadas que ele vai deixando, né, o que se gasta para ele chegar até a gente. A gente fala sobre o desperdício dos alimentos, aí consegue falar sobre monoculturas e transgenias e tudo isso com as crianças cozinhando. Que a ideia é justamente isso, a gente entender que está tudo interligado, né? Tudo isso que sim. você está falando aqui faz a gente pensar nisso, né? Que as coisas estão todas interligadas. Então a gente acredita que ensinando as crianças desde sempre, ou mantendo a consciência que já nasce com elas, não deixando elas perderem essa consciência ao longo dos anos, né? Ao crescer, a gente acredita que pode transformar mesmo o lugar onde a gente está, né? E transformar eles em cidadãos mais conscientes e que saibam o que eles estão consumindo e para que estão consumindo. Então, convido a todos a, Sim, a curtirem nosso projeto aqui, a nos perfil. seguirem, Uhum. nosso perfil, para a gente poder seguir e aumentar aí, multiplicar esse nosso conhecimento, esse nosso saber para outras crianças pelo Brasil Sim. todo, que é o nosso sonho. Com E, certeza. Vocês têm que, em algum momento, não sei se já fizeram isso, lá estou eu já dando pitaco, por mas favor, serem tubo de ensaio, né? Incubadoras de muitas sim, escolas fazerem isso. Porque, assim, da mesma forma que o meu avô, né, assim, sem nenhuma pretensão, tadinho, ele estava só buscando ser feliz, ele transformou a minha vida, né? Ele me deu raiz num ser que não tinha raiz, né? Eu era para ter desencarnado. Várias vezes houveram oportunidade de eu desencarnar, tal era a ausência de terra que eu tinha no meu mapa. uhum, E o meu avô, assim, de uma forma como essa, né? Meio que comendo, conectando com a natureza. Ele transformou uma vida. Eu concordo com a Elaine de que a educação não é essa coisa literal de matemática. Tudo uhum, bem, né? Mas eu acho que a educação, numa aula de culinária, ou numa horta, ou num pomar, ou numa visita a uma propriedade produtiva, ela é multidisciplinar.
Ela Exatamente. ensina a vida como um todo, te prepara para a vida de uma forma inesquecível, incomensurável. Então, o trabalho de vocês, que você disse que não conversa com os alimentos, duvido. E qual é mesmo o nome da menina A da sua. Priscila. A A Priscila. Um Priscila e beijo agora na tem a Priscila. Juliana É também. isso, um beijo. Então, assim, vocês não só conversam com Deus, vocês conversam com o universo, com as estrelas. E acho que o modelo do trabalho de vocês tem que ser replicado, multiplicado e anunciado aos quatro ventos para que mais e mais escolas tenham essa abertura e essa oportunidade. Felizes das crianças que passaram pela comida e cultura, né, que Pois é. vocês oferecem. É isso que a gente está prospectando. Logo, logo menos, se a gente tiver a ajuda e o apoio de todos vocês, certamente a gente vai estar aí chegando para muito mais crianças. Sim, E a sim. Juliana está falando aqui assim seja. E aí eu queria aproveitar para você contar um pouquinho sobre o livro que você escreveu inspirado nas crianças ou para as crianças também, falando sobre Sim. alimentação. Conta um pouquinho para gente. Até tô com ele aqui, essa menina que está Oba! aqui, ele é espelhado, né? Essa É. menina que está aqui sentada não sou eu. Mas quando a pessoa fez a capa do livro, ela me apresentou várias opções, né? Quando ela me apresentou essa, eu falei assim, cara, nem perguntei, porque eu tenho uma equipe, então eu tomo decisões sempre. Mas essa aqui eu falei, não, é essa Tem que capa, ser. porque até esse vestido eu tenho um igual, andava de lenço, descalça. Mas esse livro eu escrevi sem querer escrever, porque na verdade eu queria que no Doce Limão tivessem várias pessoas, né, que trabalhavam com crianças ou que cozinhavam com crianças e tal. Eu não conhecia vocês na época. Uhum. E É. eu queria ter no Doce Limão um canal dedicado à alimentação infantil, a estilo de vida, né, a educar crianças de um jeito diferenciado. Uhum. E aí eu fui atrás, comecei pela alimentação, porque o Doce Limão está muito focado nessa questão da educação alimentar e tal. E fui buscar livros profissionais e tal. E na época, repito, eu não conhecia vocês, nem conhecia a Mônica. E eu não encontrei nada assim, sabe? Que Acho que a gente falasse. não existia ainda, na verdade. Eu falei, cara, não vai dar. Eu fui ficando tão chateada, porque me falaram, tem esse site aqui que é genial. Pega lá. Aí abri o site, fui direto na receita. Era Fanta Natureba, o nome da receita. Fanta, aquela bebida gasosa, Sei. né? Tipo. Um Mas refrigerante. um refrigerante. Só que era assim, era tangerina, açúcar e água mineral com gás. Aí, com essa receita, eu nem entrei no site, porque eu falei, meu Deus do céu. E eu entrei em contato com várias editoras que me mandaram livros de autores sobre alimentação infantil. Meu Deus do céu, nada. Até que a minha secretária, a Marli, falou assim, Conceição, é você que tem que escrever o livro. Se liga, né? Deixa eu só falar o nome do livro, porque todo mundo está É, perguntando. É De Bem com a de Natureza, bem com a cuidando, natureza. cuidando do seu filho com alimentação viva, né? Isso, exatamente. Então, é um livro que fala, e ele fala assim, que é conceitos, dicas e receitas para crianças de todas as idades. Por quê? Na verdade, você não vai convencer o seu filho, o seu aluno, o seu paciente a ter um estilo de vida natureba, um estilo mais conectado com a natureza, se você não é. Porque a Uhum. criança, ela é totalmente sutil. Você pode achar que está mentindo, você pode achar que está escondendo, você pode achar tudo, mas não está. Porque a criança, ela lê, ela pode não dizer que é uma hipocrisia, que é uma mentira, porque ela não tem ainda esse vocabulário, ela não tem essa consciência. Mas ela sabe que aquilo não é real. Uhum. Então, eu digo que, mas esse livro é para alimentação infantil. Não, 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 não. É para crianças de todas as idades, porque para você transbordar para o seu aluno, para os seus filhos, para o seu neto, para o seu sobrinho, algo que você realmente acredita, você tem que viver aquilo. Então, é muito interessante porque ele é muito transformador. E é transformador até na hora de conceber, porque
eu digo no livro que quando você decide gestar, né, ou ter um filho, esse filho ele nasce na hora que você pensa nisso, não é no útero. Na hora que você pensa, você, o pai, pensam nisso, esse filho já está sendo atraído para ser materializado. E essa atração, essa frequência de atração, ela vai ser mais precisa e mais, vamos dizer, limpa, sem chiado, se você tiver uma alimentação mais alinhada com o que você deseja. Então, se você está se enchendo de fritura e de refrigerante e de comida ultraprocessada, vai ser difícil você atrair um ser pronto para te trazer uma plenitude. Aí vem aquela criança com problema, com cólica, com isso, com aquilo, com aquilo. Tudo bem, tudo tem conserto, mas se você puder ler o livro antes de vontade de ter filho, melhor. E se já teve também, tudo bem, porque tudo tem conserto, tudo é possível. Nós acabamos de lançar um curso junto com a Karen Primavera sobre déficit de atenção tem solução. E nós estamos tomando assim o conhecimento de que assim as crianças que não foram cuidadas, as crianças com déficit de atenção que não foram cuidadas, hoje são adolescentes e adultos. Então, dentro do nosso curso, que está lindo, né? A Karen presente, Karen vem no pacote junto com a Ana Primavera, né? Que curso mais lindo, fazer o curso, colocar na plataforma e agora lidar com os alunos, né? E assim, meu Deus, quantos adultos com déficit de atenção que não foram diagnosticados, não foram cuidados, mas sempre tem, sempre dá tempo, sempre pode fazer uma poda neural, sempre dá. Sempre dá para fazer uma transição, sempre dá para construir um caminho novo. Então, esse livro foi feito assim, ele vai, faixas etárias, ele vai explicando o que esperar da criança a cada momento, como lidar com a questão, eu não gosto, né? Eu não gosto de brócolis. Mas assim, não é na primeira tentativa que você deve desistir. Existem formas. Não é na cozinha que você muda o hábito alimentar de uma criança. É, de repente, numa propriedade rural, é em piqueniques, é num hortifruti. É um estilo de vida que se constrói. Então, esse livro eu construí a partir de um lugar de empatia. Então, assim, quando eu escrevi esse livro, eu me coloquei no lugar das mães, dos pais, mas principalmente no lugar das crianças. Foi muito forte esse lugar, porque existem muitas crianças inapetentes, você deve ter casos, né, Ariela? Sim. Que, na verdade, elas são inapetentes porque os pais não sabem se comunicar com aquela criança. Que nem aquele menino que fala, mas eu não quero comer lula, né? Então, aí as pessoas querem dar aquilo que está, e põe o prato na frente e a criança tem que comer aquilo. O quanto aquela criança participou do processo, quanto ela sabe de onde vem aquele alimento, como que se faz. Então, assim, é muito interessante que esse livro, ele muda a família como um todo. E é o que a gente Toda a família sente quando passa você vai... por uma educação. Exatamente. Quando você começa, a gente vê com as crianças da escola que a reeducação, quer dizer, a educação alimentar que a gente está dando para elas está reverberando nas famílias, porque chega para a gente um monte de questões dos familiares. Onde é que eu vou comprar coco fresco para fazer agora o leite de coco que eu não posso mais comprar em vidrinho, porque meu filho falou que ele sabe fazer. Então isso vai reverberando e mudando, como você está falando, o hábito de toda a família. Isso é muito lindo, fazer isso através do alimento, né, Conceição? É fantástico, com certeza. Agora, quando você fala... Eu te conheci num curso que você estava falando sobre crudivorismo, né? Então, eu queria que você contasse para as pessoas também um pouquinho sobre isso, porque é muito interessante. Eu fiquei fascinada quando conheci essa vertente da alimentação que eu não conhecia, até te conhecer. Então, bem no discurso da Elaine, né? Na verdade, não existe uma dieta única para todo mundo, e a ideia é manter o máximo possível cada cultura na sua cultura e tudo mais.
Eu Fora o acho que limão, né, Conceição? Que o limão é para todas. aonde você chega, todo mundo sabe o que é limão. E todo mundo tem o limão em casa, né? Pode até não usar da forma mais o tempo todo da forma melhor, mas todo mundo sabe. Mas enfim, é como água, oxigênio que não pode faltar. Mas eu sinto que a alimentação crua e viva, ela traz no seu cabedal de essência, de informações, de técnicas e tal, algo que está muito alinhado com o futuro, né? Que é a alimentação baseada em plantas. E isso já não tem mais. Quem está numa profissão na área da saúde mais integrativa já sabe que ela pode relutar, mas o futuro do planeta, a chance do planeta e do ser humano vingar é uma alimentação mais baseada em plantas, por N motivos, né? Mas o que eu acho lindo também da alimentação crua e viva é que ela é altamente sustentável, porque você não tem demanda de gás, né, que é uma energia não renovável, você consegue cozinhar no sol, eu ensino a fazer fogão solar, né? Uhum. Você não praticamente não suja os utensílios, então é só uma aguinha assim e já está lavada, porque você não frita, você não usa óleo isolados e tal. Então, eu até tenho um livro que não está aqui agora, que é E Se Não Houver Alimento, que é um livro para exatamente quando você está em condições de emergência. Agora, na pandemia, nossa, esse livro vendeu muito, porque exatamente quando você está num momento de situação absolutamente de caos ou de falta, de escassez e tudo mais, a alimentação crua e viva, ela te dá uma oportunidade de sobreviver muito bem, porque você não precisa de fogo, você não precisa de lavar, é tudo muito menos. É lógico que uma pessoa que está dodói, que está com o seu sistema digestivo completamente depletado, né, em declínio, ela precisa cozinhar um pouco o alimento para ajudar o processo. Mas quando a pessoa está bem, ela consegue sim comer cru. Mas a alimentação crua e viva que eu ensino é uma alimentação empática. Então, eu ensino as pessoas a cozinhar no bafo, a dar uma chapada, a dar uma assustada, a fermentar, que é um cozimento biológico. Então, existem muitas formas de você compensar a falta do fogo ou dar um fogo médio e você sentir o calorzinho, a fumacinha, a digestão e tudo mais. Então, isso já é o samba-canção, o jogo de cintura de uma alquimista. Então, tem alimentação crua e viva, que é aquela frugivorista, que é aquela higienista, que pá, é dura de comer. E aí, quando você vem com a empatia, com a amorosidade, com a biodiversidade, e, né, com a cultura, você consegue encontrar, você consegue customizar tudo. Eu lembro que eu comi coisas maravilhosas que você ensinou lá. Adorei fazer os queijos. E a gente germinou algumas coisas também, né? Foi muito legal. Sim. Então, você tem panificação, você tem confeitaria, você tem tudo que tem no mundo convencional, às vezes com coisas processadas, refinadas, industrializadas, nós conseguimos fazer de uma forma, vamos dizer, mais integral e com tudo que está à sua volta, porque não tem essa coisa de dizer isso aqui faz bem. Tá, faz bem para quem tem isso perto. Né? Se você não tem isso perto, não é isso que você vai comer. Você vai comer o que tem perto, como, por exemplo, o caruru, que brotou lá e com Elias Pereira foi a Trapoeraba. Ele teve um acidente de carro, teve que operar o joelho, botar pino e tal, e só nascia Trapoeraba na janela que ele ficava. Então, é isso. E para que ela é boa? Ela é para ossos, né? Para calcificação de ossos, dentes, tendões e tal. E assim, ele com um mês de operado, ele já conseguia colocar o pé no chão. Alguém aqui perguntou quem é a Elaine que você estava falando. É a Elaine de Azevedo. Só para responder, que é uma nutricionista e socióloga, e ela tem uma entrevista dela aqui no nosso canal, inclusive. Sim, por favor, assistam essa entrevista, tá aí no IGTV do projeto.
E depois, quem quiser, é só digitar no Google. Como é que é? De impressão? Panela de Panela impressão. de impressão. É, Olha que linda. ela tem um Panela de podcast impressão. maravilhoso. Isso mesmo. Ouçam. Conceição, nós estamos chegando nos minutos finais. É muito rápido que Ixi, passa essa live. Então, eu queria muito. muito te agradecer a sua presença aqui. E Aham. queria